Márcio, daqui um pouco ele volta aí. E me perguntaram agora há pouquinho, está preparado? Falei, nem um pouco. Ai, a gente nunca tá, né? Tudo muda, tudo... Bom, boa noite a todos vocês que estão na sala. Você já pode dar início direto, Aline? Ou vai ter algo antes? Pode fazer a prece inicial. Então vamos lá, nós, né? Abrir minha câmera. Jesus, amado Mestre, nosso caridoso irmão, nosso protetor, que a sua luz crística paire sobre nós durante esse estudo, que é um momento muito especial onde nos conectamos à espiritualidade, nos conectamos ao Pai Maior, nos conectamos aos nossos orixás, aos caboclos, aos pretos velhos, aos nossos guardiões, nossos exus. Pedimos que essa egrégora divina que está parada neste momento nos ampare durante esse estudo, para que deles possamos obter o que é bom, aquilo que nos cabe, e aquilo que não nos cabe, não nos interessa de alguma forma, sem julgamento algum, nós deixamos de lado e olhamos só para aquilo que vai nos elevar espiritualmente. Pedimos muita luz a todos nós e pedimos também que nos próximos estudos outros médiuns possam vir, possam ter o tempo para se auto-olharem e para poderem absorver dessa divina luz. Dai-nos a sua proteção e também uma boa noite. Em nome de Jesus, amém. Bom, é estranho, né, nesse momento que nós estamos passando, está todo mundo agora no online. Eu acho que o pessoal da velha guarda, igual eu, que chegou nos 50, nunca imaginou que a gente passaria por uma situação dessa, né? Engraçado, quando eu dava aula de informática em 90, 91, aí um dia eu falei assim, vai chegar um dia que do celular, do telefone, aliás, vocês vão andar com ele na mão e vão poder falar por vídeo, vão ouvir música e vão fazer tudo ali. Aí os alunos ficavam assim, como é que pode? Eu falei, sim, porque nós não paramos no tempo. E o parar no tempo é algo desastroso para a humanidade. Então, eu hoje vejo nem os amigos xamãs que moram nas tribos lá no meio do matagal, não estão fora da tecnologia, e de certa forma foi algo muito proveitoso para o mundo, porque trouxe a oportunidade da gente poder conversar, se apresentar, ser visto, né? Porque quando a gente fala, né, Márcio, quem não é visto é esquecido, né? Então, é uma forma de agora todo mundo estar em evidência. E isso me remete muito, né, ao conto o mito da caverna, de Platão. E quando a gente para pensar naquilo, né, em que um grupo de pessoas estavam ali o tempo todo sentadinho na parede e só viam as sombras projetadas por um fogo atrás. E nós estávamos nesse frenesi, né, de ver todas as sombras, a gente só via sombra ali e estava preso naquela egrégora só da diversão, né, só do beber, do sair, da balada. Chegava quinta-feira, ninguém mais queria trabalhar, né, ir para casa espírita, então, nem sonhando, muitos se desgarravam e tudo mais. E esse momento vem trazer que nossa vida não é só diversão, não é só o nosso prazer carnal, não é só a busca pelo aquilo que vai alimentar a minha matéria. E trouxe também agora um momento em que a gente está se olhando mais para o espiritual, em que as pessoas, de alguma maneira, estão buscando se conhecerem, em que pais descobriram que têm filhos
que filhos descobriram que existem pais e que nós descobrimos que nós temos os nossos pais mais velhos, né? Então foi um momento em que a humanidade parou para olhar para todos, né? O cuidado com os idosos, a atenção redobrada com as crianças e o cuidado consigo mesmo. E até no cumprimento das leis, né? Porque o uso da máscara, ele é uma forma de lei, uma forma de mostrar, olha, tem regras para seguir. Não só a regra dos homens, mas as regras divinas também. E desde que a gente conhece o mundo, né, pegando a história de Gênesis, a gente vê as catástrofes e as pestes e as doenças que já vinham daquele tempo. E se vocês pararem para observar hoje, nós continuamos usando os mesmos métodos que há mais de 5, 6 mil anos era usado, né? Cobrir o nariz e a boca, manter distância, se recolher, manter as mãos sempre limpas, né? Então, eu costumo falar assim, a vida, ela está aqui na frente, mas quando a gente menos espera, a gente está buscando auxílio em algo que nós aprendemos no passado e vindo aqui para frente. E essa história pegar do mito da caverna, né? Eu gosto muito dela. E como o irmão Hamilton gosta, eu gosto muito das histórias. O irmão Hamilton sempre traz uma história, né? Como Cristo fazia. Vamos contar uma história aqui. E as pessoas gostam das histórias, né? Então havia um lugar, uma terra, né, nas entranhas da terra, um buraco, e que era habitado por seres que aprenderam a viver no recôndito ali, na escuridão. E eles não tinham nada para fazer, eles passavam o dia inteiro se arrastando, eles não ficavam em pé, né, acostumaram a comer tateando o que vinha pela frente, não sabiam nem o que era, e eles não tinham a visão como a gente tinha, pela escuridão total em que viviam. Mas entre eles tinha um que acreditava que existia um mundo melhor do que aquilo ali. E ele insistia que ele queria sair dali. Mas, para chegar até a fenda pela qual entrava um faixo de luz muito fraquinho, era um paredão muito alto, com pedras afiadas, escorregadio, cheio de limo. Mas ele se atreveu, falou, não, eu vou sair daqui. E começou a juntar materiais, tateando no escuro, conseguiu fazer uma espécie de uma corda a qual, com poucos metros, ele poderia ir se escalando essa parede. Se cortou, no meio do caminho pensou em desistir, estava muito difícil, mas, enfim, com muito esforço, com muita luta, ele conseguiu chegar a essa fenda. Só que a luz feriu seus olhos, e ele percebeu que, mesmo na luz, ele ainda continuava cego. E ficou ali por uns dias, na porta da caverna, se adaptando, se acostumando, até que ele conseguiu ver o verde, ver o sol, e se atreveu a galgar essa nova terra. E saiu desbravando, né, super surpreso com tudo que ele via, e com o tempo ali, ele foi vendo a água, foi provando da água limpa, foi sentindo o cheiro das flores, a brisa do vento, mas o sol ainda incomodava. Então ele trocava a noite pelo dia. Durante o dia ele se abrigava em cavernas, em buracos, em sombras escuras, e à noite ele saía para poder contemplar melhor aquilo tudo. Com o tempo, ele se adaptou a andar durante o dia, e até que um dia encontrou um maravilhoso vale que poderia sustentar ele, e ali ele teve uma tristeza imensa pensando em todas as pessoas que ele deixou lá atrás. E ele resolveu voltar para a caverna para anunciar esse novo mundo. E falar assim, olha, tem coisa boa lá fora, vamos. E dias e dias andando até que chegou na caverna. Quando ele conseguiu descer, a população da caverna levou um susto, porque ele estava um ser diferente. E aí eles perguntaram, nossa, mas quem é você? E aí ele começou a contar o que era, o que ele vira, como que era a vida lá fora. E convidou-os a partilharem desse novo mundo com ele. Mas metade não quis, preferiu ficar na sombra, porque lá era seguro, lá eles tinham tudo.
A outra metade ficaram em dúvida e, no final, apenas uma meia dúzia conseguiram seguir com ele. Dessa meia dúzia, muitos desistiram no meio do caminho. E ali ele foi ensinando onde pisar na pedra, como segurar, como fazer para não se cortar. Esperou o tempo necessário na porta da caverna para que eles se adaptassem à luz, e como eles já tinham conhecimento do lugar, ele os guiou diretamente para esse vale maravilhoso. E ali eles viveram para sempre. E o resto continuaram na caverna, na escuridão. Por que eu trago isso? Porque quando a gente pensa na caverna, e o dia que nós resolvemos sair da caverna foi o dia em que a doutrina invadiu o nosso coração e despertou em nós o desejo de procurar algo, ou para curar uma profunda dor, ou para curar um mal-estar físico, ou até mesmo as coisas que a gente desconhecia. E a essas coisas desconhecidas foram dadas o nome de o Espírito. Então, quando o nosso espírito padeceu, quando a dor bateu na nossa porta, nós, de alguma forma, fomos parar dentro de uma casa espírita. E ali nós descobrimos que nós éramos somente um grãozinho de areia no vasto oceano de ensinamento que a doutrina poderia trazer. E descobrimos mais ainda que amar a Cristo não é fácil. Amar ao outro não é fácil. Se dedicar à obra cristã não é fácil. E aí eu pergunto, o que fazer para amar a Jesus? O que nós podemos fazer? Se vocês quiserem colaborar, pode digitar no chatzinho, tá? E a gente vai pegando as opiniões de vocês. Bom, eu sempre falo assim, me perguntavam antes, né, o que eu era. Eu era espírita. Então, para todo mundo eu falo que era espírita. Porque para mim não existia uma divisão. Até que um dia eu descobri, né, que a maioria dos espíritas eram divididos. Então nós tínhamos ali kardecistas, umbandistas, quimbandistas, e aí tinha o pessoal da área holística, tinha os hindus, que adoravam outros deuses, outras energias, e aquilo me deixava super fascinado. Eu falava assim, gente, eu tenho que aprender isso tudo. E aí eu saía, igual desesperado, né, lendo tudo que estava pela frente, tomando a maioria das coisas como se fosse a mais pura da verdade. Então, para esses homens que estavam lá na caverna, né, vivendo simplesmente olhando as sombras, não são tão diferentes de nós. Nós agora que começamos a galgar a montanha, a parede lisa, cheia de musgo, cheia de infiltração, com pedras afiadas, e é isso que é o estudo, é isso que é a dedicação, o trabalho mediúnico, e a paciência de esperar para ver as coisas plenamente é o que nos torna médiums. Quem nós somos? Adriana Neves, para amar Jesus devemos vigiar o que passa em nossa mente, no nosso coração e seguir o seu exemplo. É fácil, Adriana? Não é. Não é. Porque nós ainda vivemos uma densidade muito grotesca, né, por assim dizer. Mas nós já demos o primeiro passo, né? Nós estamos aqui hoje, mais ou menos aí umas 12 pessoas interessadas em aprender algo. E isso é o que é mais importante. Então, para as pessoas que continuam nas cavernas ainda, nós somos o ser diferente, né? Nós somos aquele que chegamos e, nossa, olha como mudou. Porque vocês podem ter certeza, aos que entraram, né, e se dedicaram ao estudo e mudaram o seu comportamento com a ajuda do que a doutrina nos traz, eu garanto, pessoas em sua volta viram a diferença. Eles notaram. Algum de vocês já deve ter passado por isso. Nossa, você mudou, você não era assim. E
E é assim que a gente vai espalhando essa luz ao mundo, né, nos mudando primeiro e procurando nos conhecer. Então nós sabemos, né, que nesse mundo nós estamos dentro de um invólucro chamado carne, chamado corpo, e nós continuamos sendo espíritos. E nessa continuidade de ser espíritos, como diz o Dr. Frutuoso, as nossas mentes são eternas e nós vamos aqui na frente acumulando os conhecimentos do passado. E a espiritualidade é tão boa, Deus é tão misericordioso, que nos presenteia com Cristo para nos dar as boas novas e nos ensinar o caminho da salvação. Assim como também designa os nossos mentores, né, os nossos orixás, nossa casa de Umbanda, e nós estamos, assim, de certa forma, muito bem amparados. E aí, nesses estudos, nós vamos aprendendo novas ferramentas, novas técnicas, e é difícil aplicar essas ferramentas em nós, aplicar essas técnicas em nós. Porque nós sabemos que os espíritos, eles exercem uma continuação no plano físico, de forma muito fugaz, de forma duradoura, de uma forma boa, má, sutil. E tudo isso se traduz por efeitos de patentes de certa intensidade, como afirma Kardec. A comunicação entre os dois planos da vida é viabilizada por meio de duas faculdades inerentes ao psiquismo humano, a mediúnica e a anímica. E ambas decorrem da natural capacidade pensante do ser humano e dos processos de sintonia mental, assim assinalados por Emmanuel. Em uma das obras, Emmanuel cita que o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve, sem perceber, a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Isso é profundo, ou seja, nós estamos suscetíveis a tudo que é negativo que está à nossa volta. E além disso, estamos aqui, né, dependendo do momento, nós passamos a absorver o que é negativo do outro e trazer para nós. Assim como nós, quando estamos em pensamentos negativos, o que acontece? Nós entramos numa frequência e damos brechas aos nossos irmãozinhos que precisam ainda dessa energia vital para continuarem nesse planeta, e eles se aproveitam disso. É a oportunidade que nós damos. Então, nós costumamos ouvir muito assim, basta ter uma oportunidade. Sim, mas a oportunidade pode ser positiva, pode ser negativa. E tudo depende de nós que decidimos. E isso é algo muito profundo, principalmente para nós médiuns trabalhadores, e eu me orgulho muito, né, uma honra, cada vez que eu venho aqui para trazer um estudo, porque eu sei que os mentores de todos os nossos médiuns, principalmente dos com mais tempo de casa, que deveriam ser consultados mais vezes, deveriam estar mais, nós deveríamos estar mais presentes com eles, em busca de conhecimento, em busca de experiências. E eu me orgulho muito disso. Então eu sou grato a cada um de vocês por hoje estar aqui fazendo esse estudo. Eu reverencio, né, a todos. E tem uma pessoa que me perguntou, você não se sente mal levando um estudo para uma casa que já tem médiums ali, que já estão há anos lá dentro da doutrina? Eu falei assim, não, eu me sinto privilegiado, porque não é todos que têm essa oportunidade. E a maioria das vezes os que têm as desperdiçam. E nós estamos sempre em busca do estudo, né? E quando eu trouxe o assunto apometria, né, não foi uma questão de trazer algo imposto,
não foi questão de trazer uma nova prática para ser colocada, né, ali ferrenha de vamos fazer, e não é isso, mas o que eu quero trazer é a essência do que a apometria nos ensina. E para nós médiums é uma ferramenta muito útil de aplicação mais pessoal do que para com o outro. E a apometria, ela surgiu de uma forma muito simples, né, e não foi atribuída assim logo a um conteúdo espírita. Porque, como sempre nós sabemos, cada vez que nós trazemos uma nova ideia, né, algo diferente, sempre nós temos os mais, vou colocar assim, num termo muito carinhoso, tá? Não é ofensivo, engessados, e não quero isso, isso não serve, isso não dá certo, porque Kardec falou isso, e lá no Livro dos Espíritos diz isso, e aí vai pegar toda uma fundamentação teórica, mas não experienciada, né, para poder provar o contrário e continuar ali na zona de conforto. E aí eu pergunto, né, se Cristo trouxe uma nova visão para nós do mundo espiritual, né, do Pai e de tudo, e a maioria não aceitou, mas uma grande parte, né, cedeu a ele, e se ele tivesse desistido e falado assim, não, isso que eu vim trazer aqui não vai servir não, esse povo aqui vai continuar cultuando os deuses que eles têm, e criasse várias objeções aí no meio, hoje nós não teríamos esse conhecimento, nós não teríamos, eu costumo falar assim, essa seiva divina que nos fortalece. E a apometria, que ela foi praticamente desenvolvida no Brasil pelo José Lacerda de Azevedo, né, o doutor, um médico, e ele era, assim, qualificado, né, pelas pessoas que estavam perto dele, até pela própria espiritualidade, né, para poder fazer uso da medicina espiritual. Então, ele era um médico que cursou medicina em 1950, mas desde cedo ele esteve dentro do trabalho espírita, ele sempre esteve ali, né, fortalecido na doutrina e também empregando os conhecimentos através da mediunidade, assim como salvando muitas pessoas. Então, em 1965, acho que foi em Porto Alegre, se não me engano, que lá tem um Hospital Espírita de Porto Alegre, um hospital muito bonito, eu já conheci, uma coisa assim fantástica. Então veio um psiquiatra, né, que tem um chamado de psiquista, chamado Luiz Rodrigues, e ele fez uma palestra nesse hospital demonstrando uma técnica que ele vinha empregando com os enfermos, em geral. E ele estava obtendo resultados muito satisfatórios. E ele dominava essa técnica de hipnometria. Nossa, é um nome bem complicado, imagina para a época, né, as pessoas vendo isso. E foi uma técnica que ele defendeu, se eu não me engano, no 5º Congresso Espírita Pan-Americano, em 63, que foi em Buenos Aires, só para você ter uma ideia de como que o movimento espírita já vem há muito tempo, né, se fortalecendo. E essa técnica consistia, quando ele trouxe, né, ela consistia na aplicação de pulsos magnéticos concentrados e progressivos no corpo astral do paciente, no perispírito. E, ao mesmo tempo, né, por sugestão, ele também comandava o afastamento daquelas doenças, enfermidades, e ele saindo do viés da medicina, né, ele também comandava ali, não é o comandar, né, se comandava entre aspas, o afastamento, vou colocar assim, a princípio, dos obsessores, dos quais nós apontamos o dedo dizendo que são as causas dos nossos problemas e nossas doenças. Não é bem assim. É mais complexo um pouquinho. E aí, quando o Lacerda participou desse congresso, né, e o
Luiz Rodrigues, ele era um investigador, ele não era espírita e não era médico, né? Então, assim, tinha tudo para ser desacreditado, mas ele trouxe as possibilidades novas e tinha, assim, um imenso campo para ser experienciado, né? E poderia essas experiências serem conduzidas com métodos bem objetivos, mas também sistemáticos. E, imediatamente, o José Lacerda, né, testou essa metodologia com a esposa dele, que era uma grande médium sensitível, né, ela tinha uma grande sensibilidade, e ele veio trabalhando essa nova técnica, vou colocar assim, né, dentro de uma metodologia bem doutrinária, mais voltada para a visão espírita, e aí essa ferramenta foi se solidificando e ganhou proporções enormes. Mas ele achava que esse nome hipnoterapia não dava, né? E tinha muito a ver assim, com a hipnose, e ele não queria usar esse nome, e aí ele batizou ela de apometria. E ele passou, então, a inspirar a apometria. E ele foi, na verdade, o primeiro, né, a trazer e experienciar isso. Então, se tornou-se, assim, uma ferramenta espiritual para tratamento. E o Lacerda, ele continuou se aprofundando nos estudos, e ele era um homem que já tinha um grande nome, ele tinha um grande conhecimento, ele conhecia muito de matemática, física, química, botânica, história do cristianismo. Então, ele era uma pessoa muito culta. E aí ele começou a trabalhar de uma forma mais para desenvolver a fundamentação científica da apometria. Então, ele tinha também, né, um hospital na mão, desde que ele acabou a formação dele, em que ele poderia, sim, né, ali começar a prática e começar a experienciar e observar os resultados que essa antiga, né, hipnometria, que era o nome, fazia e o que trazia de bom para todos os seus pacientes, enfim. E aí a gente pergunta, o que é apometria, gente? Bota no chat aí, quem já ouviu falar em apometria? A Eliane falou que nós não devemos confundir o negativo com o maléfico, a energia negativa com a positiva, equilíbrio. Yin Yang. Eliane, eu sempre trago assim, né, uma forma de explicar essa energia. Você tem uma tomada, ela é 110 volts. Você coloca o celular ali, carrega, fica bom, né? Você fica feliz, está carregando a bateria. Agora, se você for lá e levar um choque, o que acontece com você? Se não for bem doutrinado, vai xingar um palavrão, vai ficar chateado, né? Vai reclamar. Então, a mesma energia, quem tem a capacidade de transformar ela em boa ou ruim somos nós, né? Então, tem uma pessoa que já ouviu falar de apometria. Então, a apometria era uma técnica que, a princípio, e ainda tem rejeição no meio espírita, né, no meio espírita, vou botar assim, engessado, porque, para muitos, né, o Kardec, ele parou lá em 1800, e aquilo, tudo que ele trouxe, é aquilo ali, e não pode ser mexido. E aí nós temos grandes destaques, né, no mundo espírita que, de certa forma, condenam, né, outras ferramentas que não possam ser utilizadas. Eu não estou falando só da apometria, não. Essas ferramentas condenadas aí a gente pode colocar também o reiki, que é o que está se usando muito, né? Ferramentas da área holística, o próprio uso dos cristais. A gente tem uma palestra com o Zé, eu assisti depois, foi muito linda. E a própria radiestesia.
Então, foram descartadas ferramentas aí que há muito tempo se usavam e são ferramentas de um grande resultado e que, de certa forma, vêm para ajudar as pessoas. Então, a apometria, ela vem do grego apo, né? Quer dizer, além de, separar, e metron, que é medida, né? Justamente porque eu entendi que o hipometria era muito impróprio. Então, a apometria, né, que é além da medida, para além, para fora, né? O que ela é? Ela não é nada mais que o desdobramento entre o corpo físico e os corpos espirituais do ser humano. Não é propriamente mediunismo, vou colocar assim. É apenas uma técnica de separação dos componentes. E aí a gente fala assim, nossa, mas como que é isso? Né? Como que se dá? Então, para quem já está há longo tempo aí no estudo espírita, né, a gente trabalha muito com desdobramento e nós sabemos que nós temos o nosso espírito, que também nós chamamos de Atma, né, o nosso perispírito, e a gente costuma falar assim, muitos vocês vão ouvir assim, o búdico compõe o mental superior, o mental inferior, o corpo astral, o duplo etérico, vivências do passado, e até nós chegarmos no nosso corpo físico. E aí vocês vão perguntar, onde que a apometria vai atuar? A apometria vai atuar em todos os nossos corpos sutis. Né? Tem sessões que eu já experienciei, a gente chegar até um 7º corpo sutil, para poder buscar toda a energia ali para ajudar alguém, ou né, que estava por uma doença, ou por uma grande dor, um sentimento muito pesado, e aí não tinha, já tinha passado por, pessoas às vezes passam, né, por vários psicólogos, terapeutas e psicanalistas, e não dá jeito, e aí vem cair dentro da casa espírita. E por incrível que pareça, né, a busca pela espiritualidade na resolução dos nossos problemas, da nossa cura, é sempre a última. É muito triste, né? Mas, infelizmente, vamos botar assim, 90% dos casos é a última opção. E muitos vêm e por ali eles acabam atraindo a cura. E o Dr. Lacerda começou a desenvolver o trabalho, né, da apometria, primeiro para cura, dentro de um hospital, em que ali ele poderia acessar os corpos doentes e, muitas vezes, ir até situações que aconteceram em outras vidas, para poder, de certa forma, amenizar aquela dor que está aqui na frente. Em alguns casos, né, até trazer uma cura. E isso trazia resultados muito eficazes nos pacientes. E ele achou que isso era muito legal, e ele pegou e falou assim, não, então agora, né, vamos pegar e fazer disso aqui uma ferramenta também. E o êxito da apometria, ela reside na utilização de faculdades mediúnicas para que nós possamos entrar em contato com o mundo espiritual de uma maneira mais fácil e objetiva, e sempre que nós quisermos. Embora não sendo propriamente uma técnica mediúnica, ela pode ser aplicada como tal toda vez que nós desejarmos entrar em contato com o mundo espiritual. Mas, né, é aquilo que a gente aprende, né? A gente tem que andar com muita calma, né? Porque o próprio Lacerda, no livro dele, Espírito e Matéria, né, que é esse livro aqui, Novos Horizontes para a Medicina, ele traz uma citação, né, em que ele parafraseia que o aprofundamento de conhecimentos psíquicos ou esotéricos sem uma aplicação prática em benefício do próximo é desaconselhável. Poderá constituir-se em mero intelectualismo, lustro do ego e estímulo da vaidade, com previsíveis prejuízos à evolução espiritual. Então, tudo
o que a gente vai usar, ela precisa ser experienciada, ela precisa ter testada, ela precisa ser analisada com muito cuidado, até porque nós somos humanos, nós somos falhos. Nós somos médiums, mas muitas das vezes nós usamos dessa faculdade mediúnica para nos sobressairmos e alimentarmos esse ego de que, nossa, nós aqui somos grandes, nós fazemos, e seria muito bom, né, se a gente olhasse para a mediunidade na essência que ela é. Porque eu já ouvi médium falando assim, né, eu trabalho com preto velho e tal, nossa, minha velha atende tanta gente, não, o meu Exu, cara, o meu Exu é o cara, né, e outros já falam, não, eu trabalho com as entidades, então eu faço, né, eu que sou grande, ou então como os nossos colegas, quem é da velha guarda aí vai entender o que eu estou falando, né, que a Umbanda, ela foi, de certa forma, desmoralizada pelos próprios médiuns trabalhadores, principalmente aqueles que não tinham estudo e usavam do argumento de, olha, mexeu comigo, mexeu com o meu orixá. Não se preocupa não, bota na mão do meu Exu, ele resolve. Então, as pessoas iam muito no colocar o medo no outro. E uma coisa que eu aprendi, medo não é respeito. Então, quando você respeita, você não tem medo, né? Você simplesmente assimila aquilo, olha, pondera e procura se melhorar. E é muito comum nas casas espíritas, né? Eu convivo agora com uma dirigente de uma casa espírita e conheço outros dirigentes de casas fora de Macaé, fora do Rio de Janeiro mesmo. Eu observei que todos enfrentam o mesmo problema, né, que são os médiuns indisciplinados. Mas não são os médiuns que chegam atrasados, que não vão, os que faltam. São aqueles que têm o conhecimento, que sabem o que precisa ser feito, mas só passa para o outro, porque ele está num patamar tão bom que ele fala assim, eu não preciso aqui. E aí vem também, né, toda aquela contestação das pessoas, dos consulentes, porque eles começam a olhar assim, nossa, mas fulano trabalha lá, é médium, mas aqui fora é outra coisa. Ou então até dentro da própria casa espírita que começa um jogo de vaidade, começa a um ter inveja do outro, achando que um está se sobressaindo mais, e começa a abrir frequência para os irmãozinhos nos colocar lá no chão, trazendo a ideia de que nós somos inferiores. E aí nós geramos uma profunda dor e começamos a apontar o dedo para o outro. Bom seria, né, uma ferramenta que eu sempre falo para todo mundo, sair do julgamento. Não importa o que o outro faz, não importa a ação do outro, o que importa é a essência dele. O que importa é eu entender que ele tem a mesma essência que eu tenho, a vida, e que ele está nesse mundo aqui para se salvar. Ele está no caminho também de busca, de procura. E quando a gente sai do julgamento, a gente se esvazia. E muita gente fala assim, o vazio não é nada. Um grande erro. O vazio é a porta que se abre para um novo começo. É a porta que se abre para uma nova ação. O vazio seria eu passar por essa porta deixando para lá tudo aquilo que me atrapalha de alguma maneira. E nesse dilema, uma vez eu ouvi um dirigente falar assim, que os espíritos encarnados mais doentes são os médiuns. E é verdade. É verdade, eu aprendi isso na prática, né? Porque a gente tinha que... Foi difícil, aliás, eu entender que eu não tinha que só ler e absorver, né? Eu não tinha que ser só o buscador, só estar buscando, buscando, buscando. Porque chega uma hora que nós temos que passar a ser entregadores. E não é só entregar o conteúdo que nós aprendemos.
é entregar também aquilo que nós experienciamos, aquilo que nós aplicamos, aquilo que deu certo. E nessas buscas, né, do que deu certo, hoje a gente, até por difusão da internet, que Banda mesmo fala, né, que a internet foi algo muito bom para o homem, que muitas vezes é usada de forma errônea. E é verdade, porque hoje nós temos contato com pessoas do mundo inteiro, nós temos contatos com outras culturas, outras religiões, outras crenças, né, outra forma de ver o mundo, e foi da onde hoje está um surto, por exemplo, se você for lá e digitar reiki no Google, você vai ver que muitas respostas dessa pesquisa vão aparecer, muitos reikianos estão aí atuando, né, propagando essa energia do amor, essa energia da cura para o mundo, assim como a radiestesia, né, o uso dos cristais, que dentro do viés kardecista não é bem visto, nem bem quisto. E o que me deixa muito feliz é que nós estamos numa casa com um dirigente que tem uma cabeça muito aberta e que procura sempre, né, trazer o melhor para ser usado, o melhor para que a gente possa aplicar na nossa vida primeiro, né, como diz no avião, colocar a máscara do oxigênio primeiro, se estabelecer para depois e tentar ajudar os outros que estão em volta. Então, nesse contexto todo, vem a apometria, que consiste nessa prática maravilhosa, né, de você poder promover a cura e você poder também tratar a pessoa enferma. E aí a gente vai se perguntar, o que é apometria? O que é esse ir além? O que é esse ir mais fora? Né? E a apometria, ela é muito, eu digo 100% direcionada para a cura, para o trabalho com os enfermos. Tá, pode-se trabalhar processos obsessivos? Pode, né? Não tem problema nenhum. E para quem não sabe ainda, já foi definido, né, que a obsessão espiritual, ela virou doença. E ao ter virado doença, ela ganhou até um CID, né, que é o Código das Doenças, é o Código Internacional de Doenças. E isso abre caminho para que uma pessoa que não esteja com as faculdades espirituais plenas, ela possa buscar ajuda, sim, ela possa ser afastada do trabalho sem ônus, e ela possa ter um atendimento digno, né, e possa também expor isso, porque muitas pessoas que sofrem com a obsessão, colocar assim, elas têm vergonha de se exporem, elas têm vergonha de falar, e muitas vão para uma profunda depressão, para uma doença crônica, ou para o suicídio, porque não sabem lidar com aquilo, não entendem o que tem ano passado, o que aconteceu em outras vidas, isso tudo. Mas eu deixo bem claro aqui, né, que apesar da apometria trabalhar muito lá atrás, eu, particularmente, Flávio, tenho a minha concepção de que trabalhos de regressão eu não participo, eu não faço para mim, porque a gente pensa assim, né, eu penso de uma maneira bem lógica, né, o Amilson, o Márcio, o Batista, eles vão entender o que eu estou falando, porque se você volta no passado, na sua outra vida, para resolver uma questão, e se você se encontra com seu desafeto lá, seria uma boa? Como que seria isso? Né? Eu traria de lá energias, dados ainda, desse desafeto que eu tive? Ou não? Então, essa é uma boa pergunta. E quando eu me fiz essa pergunta, eu estava prontinho para fazer uma regressão, né? E aí isso veio muito claro para mim, assim, eu falei, gente, não posso, como é que eu vou fazer isso? E isso começou a vir muito forte, aí eu dei ouvido ao meu mentor, que estava do meu lado, e falou assim, meu filho, não é hora para isso. Se foi te dado
né, a dádiva de esquecer o que você viveu, para que você agora vai querer voltar lá? E eu acabei desistindo. Então, como eu falei, a apometria no tratamento da enfermidade, muito usada. E aí perguntaram uma vez para mim, se no tratamento dos obsessores. Aí o próprio Lacerda, no livro dele, ele fala assim, o tratamento dos obsessores constitui um capítulo à parte. Tal é a... tinha decorado. Tal é a facilidade e eficiência com que os espíritos sofredores são atendidos. Em virtude de se encontrarem no mesmo universo dimensional, os espíritos protetores agem com muito mais profundidade e rapidez. Os diagnósticos são muito mais precisos e detalhados. As operações astrais são executadas com alta técnica e com emprego de aparelhagem sofisticada em hospitais muito bem montados, em regiões elevadas do astral superior. Esse é um dos grandes segredos do tratamento espiritual e será provavelmente um marco fundamental para a futura medicina do espírito. E aí, eu vou dar uma visão do que é a apometria, né? Como que ela trabalha. Então, ela usa muito a nossa parte mental, que é uma usina de força, e tem um poder ilimitado de moldar, mover, direcionar toda a energia cósmica, né? E como o Ramatiz mesmo fala, toda magia é mental. Sim, pois é a força e a intenção de um pensamento que pode determinar se uma magia é benigna, né, uma magia positiva, ou se interfere no livre-arbítrio alheio, principalmente para fins egoísticos, fúteis e prejudiciais, que seria a nossa magia negativa. Então, a energia mental, ela é assim de natureza radiante, e o pensamento pode ser transmitido à distância e pode ser também captado de forma integral, ou até mesmo parcial, né, por qualquer um que tenha certa sensibilidade, mediunidade. Assim, o pensamento tem direção e um ponto de aplicação que é o seu objeto. Então, eu me lembro muito bem, agora foi igual a Milson, contar a historinha, uma Milson. Uma vez, uma pessoa no centro virou para mim e falou assim, você já derrubou alguém na rua? Aí eu sorri. Já, várias vezes. Pois é, então para. Porque para cada um que você derruba, você cai também. Eu não entendi aquilo. Mas por quê? Isso tem muito a ver com o meu orixá. Né? E aí ele falou assim, você está tendo uma visão equivocada do mentor, do orixá, né, que anda com você, que está te auxiliando. Essa energia é dele, não é sua. Mas não é para ele derrubar pessoas, não é para ele fazer o mal, é para ele aplicar nos seus problemas, nas demandas que você traz para você, naquilo que você mesmo provoca. E à medida que você parar de fazer isso, essa energia ela vai fluir de tal maneira, vai ser muito mais benéfica para você do que você estar derrubando os outros na rua. Eu era novo ainda, né? Eu tinha 18 anos quando eu aprendi isso, e aí foi uma luta muito grande para eu poder, né, sair daquela sintonia. E quando eu comecei a participar dos grupos de apometria, comecei todo o estudo, eu comecei a ver o quanto mal a gente faz com simples, vou colocar assim, em pequenos segundos que a gente emana inveja, que a gente emana uma energia negativa, um mau desejo para o outro, ou até mesmo uma pequena cobiça. Os irmãozinhos espirituais, eles ficam só esperando essas pequenas brechinhas para poderem se alimentar de você. E aí a gente fala assim, porque o obsessor está me fazendo mal. E foi engraçado, já falei isso no outro estudo, né? Que
Uma manhã eu acordei, eu estava passando por uma situação muito complicada, eu estava com uma mágoa, com uma raiva muito grande dentro de mim, e eu falei assim, eu vou fazer uma projeção astral. Aí sentei, aí comecei a fazer a projeção, e eu ouvi claramente, né, seu tranca-rua das almas falando assim para mim, por que que em vez de você fazer isso, ir para outras esferas mais elevadas, você simplesmente não coloca o joelho no chão e perdoa esse irmãozinho que está aqui? E aquilo veio tão forte assim que eu falei assim, gente, aí eu até ri na hora, falei, como é que eu vou perdoar um obsessor, gente? O cara tá lá no outro. Mas a nossa mente se comunica, né? E eu mentalmente fiz isso. Me ajoelhei e pedi perdão. Falei, irmão, me perdoa do fundo do coração. Eu sinto muito se eu te fiz alguma coisa, na qual vida quer que seja. Eu peço muito, muito que você pondere, né, essa raiva que eu estou, de certa forma, te alimentando, que eu estou desenvolvendo aqui, e que você possa ir para o caminho da luz, você possa buscar ajuda. Como um milagre, eu até me arrepio quando eu falo disso, aquela mágoa, aquilo tudo foi assim, foi arrancado dentro de mim, né? E naquele momento eu entendi que a gente não tem só a se preocupar com os encarnados, nós também temos muito com os desencarnados. Afinal de contas, né, a gente veio, né, de um mundo espiritual para uma evolução pessoal aqui. Então, tudo que a gente pensa, o ser humano pensa, ele acaba cultivando e emitindo uma energia de igual equivalência no universo. Então, o que eu penso aqui, eu vou transmitir isso para o universo inteiro. E essa energia, ela vai atrair para perto de si energias equivalentes. Então, se eu penso coisas boas, lei da atração, eu vou atrair coisas boas. Se eu penso coisas ruins, vou atrair coisas ruins. E se cultivamos os pensamentos bons, pensamentos fraternais, pensamentos de amor, de auxílio, né, entre outros muitos que nós temos aí, nós vamos atrair muito mais energia positiva que vão nos auxiliar no desenvolvimento da nossa vida cotidiana, no nosso viver o dia, né, eu coloco assim. E se ao contrário, né, a gente cultivar os pensamentos egoísticos, rancorosos, ficar remoendo raiva, principalmente raiva do passado, né, ódio, nós só vamos atrair energias nocivas. E o que acontece com essa energia? Como é que eu vou explicar? Ela tem assim um certo grau em que elas acabam se materializando através das nossas doenças, né, que passam a ser inexplicáveis pelas medicinas comuns, ou o meio científico mesmo não consegue entender, que nós damos o nome de doenças psicossomáticas, aquelas doenças que nós inventamos e criamos. E a gente fala muito da doença em si. A apometria, para vocês terem uma ideia, ela é toda alicerçada pelos caboclos, que é uma energia muito forte, né, uma energia, eu coloco assim, até poderosa, é uma energia de cura, e é uma energia muito séria, porque para quem já teve a oportunidade de ser atendido por um caboclo, sabe que eles são entidades muito sérias, falam pouco, falam o suficiente, e o que realmente vai ser direcionado a você ali. E eles criaram, né, a lei da apometria, vou colocar assim. E o que é isso? Porque às vezes nós temos recorrência de ver vários pensamentos negativos, então toda hora a gente tem isso, vai se repetindo inúmeras vezes. E aí vai surgindo uma ideia positiva, uma ideia negativa, essa ideia vai dirigir uma experiência, e essa experiência vai controlar uma hipótese, confirmando uma descoberta, né? Então, o que era essa descoberta? Peraí, eu estou pensando ruim, estou com uma doença aqui, então já sei de onde que vem isso. E aí eu vou para terapeuta, psicólogo, vou, de certa forma, trabalhar aquilo.
E a apometria, ela é muito assim, né? Ela tem uma ideia, essa ideia vai trazer uma experiência, a experiência vai controlar uma hipótese, e essa hipótese vai se confirmar numa descoberta, que é quando a gente faz um campo, vou botar assim, uma sessão de apometria, e a gente vai lá nos confins, Deus sabe onde, e lá a gente consegue, de alguma maneira, realizar a cura necessária que nós precisamos ter. Mas isso pode ser usado só dentro de uma sessão de apometria? Não. Né? Até dentro da sala de passe a gente pode fazer, porque quem é médium sensitivo, ele vai sentir isso, ele vai sentir, né, a vibração da pessoa ali, e esse é tão bonito o que a gente pode fazer com ela, né, que ali na frente da pessoa você acaba utilizando as ferramentas de apometria sem a pessoa saber, desde que a gente tenha consciência que aquilo é para o bem, né, porque tudo que a gente faz de mal para o outro vai voltar para a gente de forma bem assim, catastrófica, né. Então, a apometria, ela tem as leis, então são 13 leis que regem elas, não vai dar tempo de se aprofundar em todas elas aqui, então eu só vou citar, que aí a gente vai vendo, né, o que vai sendo comparado aí dentro da doutrina. Então a primeira lei é a lei do desdobramento, que é o desdobramento espiritual, que é a lei básica da apometria. A gente se desdobra, né? Os médiuns que estão ali participando da sessão, eles se desdobram. Há uma pergunta: a pessoa que está sendo tratada precisa estar junto? Não, não precisa, né? Esse trabalho pode ser feito somente pelo grupo de médiuns mesmo. A segunda lei, que é a lei do acoplamento do corpo físico. Terceira lei, que é a lei de ação à distância, pelo espírito desdobrado, que são a lei das viagens. Daqui um pouquinho, quando eu der outra explicação, vai fazer sentido isso tudo. A lei da formação dos campos de força, lei da revitalização dos médiuns, a lei da condução do espírito desdobrado, né, de paciente encarnado para os planos mais altos, em hospitais do astral, a lei da ação dos espíritos desencarnados socorristas sobre os pacientes desdobrados, porque, por exemplo, como que acontece isso? Eu só vou dar uma paradinha aqui. Porque, por exemplo, uma pessoa cometeu um suicídio, ela se deu um tiro na cabeça, teve perda de massa encefálica, né? Quando ela vai para o plano espiritual, lá ela é socorrida, e ela vai ficar em tratamento até que essa massa cerebral seja totalmente reconstituída, até que aquele coração que levou um tiro seja reconstituído, até aquele que morreu inesperadamente no acidente de carro tenha, né, todos os seus órgãos vitais, tudo reconstituído de novo. Então, a gente é tratado lá também, né? A oitava lei, que é a lei do ajustamento de sintonia vibratória dos espíritos desencarnados com o médium ou com outros espíritos desencarnados, ou de ajustamento de sintonia desses com o ambiente para onde eles momentaneamente forem enviados. A nona lei, que é a lei do deslocamento de um espírito no espaço-tempo. Na apometria, eu só tive a oportunidade de ver 2 vezes indo para um futuro, né? Foi até estranho, porque a gente fala que o futuro ainda está por vir, mas depois a gente entende que não. E é muito normal voltar ao passado. A lei da dissociação espaço-tempo. O tempo não existe, né? Tem um amigo que fala muito isso para mim: o tempo não existe. Então nós sabemos que o nosso tempo aqui na Terra difere muito do tempo no mundo espiritual, né? São outras dimensões, então o tempo lá não é o mesmo daqui. A 11ª lei, que é a lei da atração telúrica sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação, tem isso também. A 12ª lei, que é a lei do choque do tempo.
a 13ª lei, que é a lei da influência dos espíritos desencarnados em sofrimento, vivendo ainda no passado, sobre o presente dos doentes que estão sendo obsidiados. E a 10ª lei, a 14ª lei, desculpa, falei que eram 13, mas são 14 na verdade, que é a lei da limitação do fluxo de energia. Então, um médium, para participar de um grupo de apometria, primeiro, ele tem que ter muito estudo, tem que estudar muito. Tem que ser um médium disciplinado, tem que ser um médium que respeita regras, tem que ser um médium que tenha um controle muito grande, que não tem impulsos de fazer as coisas, né, desesperadamente, tem que ouvir o que está acontecendo aqui, o que vou colocar assim, as entidades estão trazendo. Tem que respeitar muito o outro. Ou seja, o médium tem que estar assim, numa mudança muito grande. Então, uma sessão apométrica geralmente é constituída por 5 pessoas, né? É ideal que se tenha um médium clarividente durante a sessão. Então, ela é composta por um dirigente, um médium clarividente, um médium de cura, né? Pode ser até um médium de efeitos físicos, né? Um médium materializador, e os médiuns de sustentação. E aí é muito engraçado que quando a gente começou os estudos, na 3ª vez que a gente estava experienciando isso, teve 2 médios que falaram assim, eu não sei, eu estou aqui, mas eu não faço nada. Eu falei, como assim? Não, porque fulano lá é o dirigente, o outro, nossa, até o arcanjo Gabriel vem ali para dar apoio, né? Pena Branca, né, que é um caboclo que é assim, o que mais aparece nas sessões de apometria para ajuda o próximo, que ele lá trabalha com Pena Branca. Eu falei assim, irmãos, vocês realmente não estão preparados para isso, porque vocês ainda têm muita inveja no coração. Vocês estão vendo isso aqui como uma hierarquia, né? Que quem está dirigindo, que é o dirigente, uau! Quem está lá trabalhando com o arcanjo Gabriel, nossa, né? E não é assim, porque se você colocar Jesus, Pena Branca, a vovó Cambinda, né, o mentor oriental, num trabalho, eles não vão definir a hierarquia ali de quem é quem está conduzindo, eles não vão nem se importar com isso, porque o foco é o amor. Então, na sessão de apometria, a gente trabalha muito com amor. E aí, quando a gente junta esse grupo de médiuns, o dirigente vai fazer a prece inicial, vai trazer todo o fortalecimento para a gente, e aí ele começa a direcionar o trabalho, cita o nome da pessoa, né, o que a pessoa tem, e aí nós iniciamos um desdobramento através de uma sintonia. Então, eu vou dar exemplos aqui, tá? Isso não são fatos que aconteceram, apesar de ter participado de vários. Então, por exemplo, teve uma pessoa em que os ossos dela viviam quebrando, e médico nenhum entendia o que era, e aí ela veio para uma sessão de apometria. Nessa sessão de apometria, quando eu falo vem, não é que ela esteja junto, tá? Vem ali mais desdobrada. E aí, quando nós fizemos o desdobramento, e nós fomos para dentro de uma pirâmide, tem esses objetos que a gente usa muito na apometria, né? A gente faz a pirâmide de proteção, e aí é um estudo mais complexo, tem várias coisas nessa pirâmide. A pirâmide justamente é a proteção do grupo. E ali dentro, as entidades, mesmo desdobrado, nós não somos nada, nós só somos médiums, só estamos a serviço. As entidades vêm e, através do médium, que, por exemplo, o médium que é acostumado a fazer cirurgias, que trabalha, né, com os médicos amigos, como o Dr. Flitz e outros doutores, esses médiums começam ali a realizar a operação astral, a cirurgia astral.
E o que é feito nessa cirurgia? São tirados lavas, miasmas, chips. De certa forma, quando não é um problema de saúde muito crônico assim, é mais um problema espiritual, é muito comum Pena Branca vir e dar o direcionamento, sempre respeitando o livre-arbítrio de todos os espíritos, sejam eles de densidade, de camadas mais densas ou mais elevadas, o respeito é igual. Então é sempre colocado todo mundo no coração, e a gente sempre opera muito com a energia do amor. E aí une a cromoterapia, porque às vezes você tem que emanar uma luz de cura, né, uma luz verde, você tem que emanar uma luz para amparo espiritual, uma luz violeta, e assim vai. E como é sustentado pelos caboclos, é utilizado muita coisa, né, do ambiente. Por exemplo, às vezes a pessoa está com tantas lavas astrais, tantos miasmas, que tem que dar um banho na cachoeira. E aí é plasmado, né? Tem o médium que plasma aquela cachoeira ali, onde aquela pessoa ela é lavada e aquilo tudo sai dela. Tem o médium que é o encarregado de pedir socorro às equipes espirituais para que eles venham amparar aquela pessoa, né, o encarnado, ou então mesmo o espírito desencarnado, e que ele seja levado para o tratamento espiritual. E é algo muito bonito. Então, pegando, né, a questão de uma pessoa, agora vou trazer uma situação real, a pessoa veio porque ela estava com problemas seríssimos para evacuar, não conseguia evacuar de jeito nenhum. E aí, no tratamento, quando a gente chegou no astral, né, viu-se na coluna vertebral dela uma espécie de lacraia. Já estou encerrando aqui. E aí foi feito com amparo espiritual, né, toda uma cirurgia ali para poder tratar aquela pessoa. E na apometria é basicamente isso, né, a gente se desdobra, a gente vai em socorro do próximo e sempre com a intenção de ajudar, né, sempre de coração aberto, porque é isso que Cristo ensinou para a gente, né? Então, nos trabalhos de apometria, nós somos amorosamente auxiliados por inúmeras egrégoras de espíritos trabalhadores que se apresentam em roupagens com as quais se identificam, né, no momento atual em que eles estão, e pode se adaptar em outras formas. E nós ali ainda assim somos muito limitados e julgadores, mas o aprendizado que traz ali da humildade, da dedicação ao trabalho e do amor ao próximo, ele é muito benéfico, não só para quem está sendo tratado, como para nós também. Bom, quem está dirigindo a sala, eu vou encerrar então, porque da outra vez eu também fui além, quase 2 horas. Acontece.